Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui nesta noite, porque sem essa presença não teria sentido o nosso trabalho. Espero que eu corresponda à expectativa de todos vocês essa noite. Nós somos educados a cada reencarnação sob duas influências básicas: a da sociedade existente naquele momento histórico em que nós reencarnamos, e da escola familiar, ou seja, o seio da família em que nós estamos sendo recebidos. Como o planejamento espiritual superior não comete erros, estejam certos que sempre estaremos no lugar certo e sob condições materiais adequadas ao nosso objetivo reencarnatório. No meio das pessoas que nós devemos estar, enfrentando as dificuldades que nós devemos enfrentar. Nós evoluímos sob premissas planejadas no plano espiritual, que considera inclusive a nossa herança histórica de todas aquelas reencarnações passadas. Sobretudo, essa nossa evolução se baseia no transcurso dessa própria reencarnação, quando vamos nos adaptando e ao mesmo tempo evoluindo pela educação, pelo conhecimento e pelo nosso modo de agir. Quando nós atingimos a fase adulta, nós vamos apresentar uma personalidade que eu poderia chamar de personalidade encarnada, oriunda inclusive de toda essa herança, né, que compõe o nosso caráter eterno. Sabemos, ou passamos a saber, distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o que é virtude e o que não é. Nós lutaremos contra nossas más tendências, nossos vícios, e contra condutas que, embora nós saibamos inconvenientes para o nosso progresso, permanecem submersas e nem sempre permite que hajamos dentro daquilo que a gente gostaria e que a gente esperaria para a nossa evolução. Mesmo discípulos muito próximos de Jesus viram-se em circunstâncias tais que, muito embora, sabendo como agir, eles titubearam ou não se sentiram suficientemente encorajados a uma conduta clara para eles como a conduta correta. Como diria nosso companheiro Walter Rica, opção por uma escolha acertada. Conta o nosso irmão Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico Xavier, episódios da vida de Jesus. E dentre esses episódios, nós escolhemos o que vamos discutir hoje. Nos arredores de Sidom, que era uma cidade bastante importante naquela época da Fenícia, Jesus se encontra com 4 dos seus apóstolos, seus discípulos, que regressavam daquelas regiões vizinhas, onde haviam
estado divulgando a boa nova. Pedro, ainda sob uma forte emoção, conta que no caminho encontrara um capataz que batia cruel sobre o dorso nu de 3 irmãs escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Frente a esse quadro, diz Pedro, quis intervir em auxílio a essas mulheres. Poderia, talvez, com súplicas e boas palavras, convencer o agressor a parar, sem necessidade de entrar em luta física com ele. Diz Pedro, no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Tiago, filho de Zebedeu, interrompe Pedro e conta que na vinda ele foi interpelado por uma jovem com uma criança no colo. Praticamente ela se arrastava, deixando perceber um profundo abatimento. Ela lhe pediu socorro. E Tiago disse: eu ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que apoiasse. Mas recordei que não longe dali, de onde ele estava, havia uma colônia de trabalho ativo. E ele pensa, e se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que eu ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é muito desairosa, descaridosa, ele chama. Bartolomeu também tinha sua história. Ele encontrara um ladrão gemendo sob 2 figueiras. Bartolomeu presencia sua dor e por alguns minutos pensa em lhe prestar socorro. Mas Bartolomeu conta: mas tive receio de inesperada incursão de autoridade que andava pelas redondezas e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, o que seria de mim? Faltava Felipe. Felipe conta que, chegando a Sidom, foi cercado por um grupo de jovens, de umas 30 pessoas, que solicitavam a ele conselhos, orientação, para seguirem no caminho da perfeição. Eles desejavam instruções quanto às novas ideias do reino que Jesus pregava. E se dirigiram a ele ansiosamente. Mas ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me ruído de tantos pecados escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Pedro, observando Jesus calado, prestando atenção, indaga: mestre, o que dizes?
desejamos efetivamente praticar o bem. Mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? Jesus levanta a cabeça, olha para cada um deles e responde: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo, Pedro, da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. Perguntado então por Pedro sobre como se livrar deste inimigo, representado pelo medo, Jesus complementa: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. O medo, gente, como disse Aristóteles, é uma dor ou uma agitação pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor. Nós nunca paramos para pensar no que é o medo. Contudo, todos nós, em determinados momentos, sentimos medo. Quando Aristóteles diz é uma dor ou uma agitação pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor, nós percebemos que é isso que nós sentimos. É exatamente assim que se apresenta diante de nós o medo. Nós não tememos todos os males, mas tememos aqueles que parecem poder trazer grandes dores. E ainda, eu complemento esse pensamento: males que entendemos que podem nos prejudicar, ou até prejudicar pessoas que nós amamos. Assim, nós podemos eliminar o medo conhecendo melhor tais males e fazendo-os menos temíveis, até inexistentes. Mas nós temos dificuldade em fazer isso. Exatamente porque nós acreditamos que não podemos enfrentá-los. Como diz Susan Sheffers em Como Superar o Medo, isso, no entanto, não está em nossa consciência acessível à nossa razão. Ou seja, não percebemos que é assim. Mas, mais uma vez, nós nem queremos pensar nisso. André Luiz, em Nosso Lar, define: o medo constitui um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Por isso, ele aflora sem que nós o controlemos. Joana de Ângeles, pela mão do Divaldo Franco, um trecho que ela deu o nome de Insegurança e Medo, nos ensina: mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é uma atitude saudável
termos uma atitude saudável, objetivando uma conduta existencial tranquila, deixar fluir cada momento em plenitude, sem memória do passado nem preocupação com o futuro. O que ela quer dizer é que para nós usufruirmos os momentos da nossa vida, todos os momentos, nós precisamos ficar certos de que nós temos que deixar de lado muito do nosso passado e temos que deixar de lado nossas preocupações com o futuro. Porque não existem, ao contrário. Nós sabemos perfeitamente que o passado é o passado, ele não se apaga. E sabemos também que o futuro está aí pela frente como consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos de hoje. No entanto, a nossa plenitude se dá exatamente quando nós tentamos viver o presente, não perdendo de vista essas duas coisas, mas vivendo o presente. Nesse episódio que nós narramos, Jesus nos diz que quando o tempo e a dor nos levarem a compreendermos realmente o que é a vida e o amor ao próximo, nada mais temeremos. Nós temos que dar tempo ao tempo. Nós temos que viver esse tempo. E temos que ter certeza que a dor existirá de alguma forma. Mas isso, praticamente, desaparecerá quando realmente nós entendermos o que é a nossa vida e o que é o amor ao próximo. Nossa irmã Joana de Ângeles, na mesma obra, nos lembrando de Jesus, ainda nos diz: ele não teve medo. Ela fala, ele, porém, não teve medo. Então nos recomenda, pensa, busque-o, libertando-te do medo e seguindo-o. Porque então, com esse comportamento, nos sentiremos de consciência tranquila e em harmonia. Seguindo os ensinamentos de Jesus, que os Espíritos, nossos orientadores, resumem no capítulo Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec, nós nada devemos temer. É uma receita de vida, diria, nada fácil, mas que realmente, quando nós nos enquadramos, quando nós sabemos que nós estamos seguindo esses preceitos, podemos ficar tranquilos. O medo não nos alcançará. Me perguntaram uma certa ocasião, mas Edgar, mesmo assim, eu tenho dúvidas de como agir. Parece que há tanto a aprender. E eu respondi, isso é verdade. Muitas vezes, eu também passo por isso. Gente, a maioria de nós, quando bem jovens, temimos por uma série de coisas, não é verdade? Que hoje, nossa experiência de vida nos mostrou que simplesmente, embora fossem males para nós naquele período, desapareceram com o próprio passar do tempo. Ou adotando regras de conduta
como, por exemplo, atravessar uma rua só quando o sinal está verde. Eu me lembro, e para aliviar um pouco a seriedade do momento, eu me lembro quando eu morava em Joinville e eu estava num sábado passeando com meu filho. Meu filho deveria ter uns 6 anos e nós paramos numa esquina e nós íamos atravessar a esquina. E ele saiu correndo e atravessou a rua. Eu fui atrás dele, peguei ele no colo, abaixei a calcinha dele e dei uns tapas na bunda dele. Até hoje, nunca eu bati nele. Aliás, nunca bati em filho nenhum. Até hoje ele diz: pai, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. Ele devia ter uns 6 anos, gente. Eu tenho certeza que ele nunca atravessou uma rua sem olhar para um lado, para o outro, esperar o sinal abrir. Ele faz outras artes hoje, com 40 anos de idade, mas essa arte ele não faz. Bom, hoje, antes de mais nada, nós temos que enfrentar os males que nos surgem. Não foi tudo isso que a gente falou? Mas então, como fazer? Eu tenho medo. Muitas vezes, declaradamente, eu tenho medo. Eu falo para mim mesmo, eu tenho medo. Como é que eu faço? Muitas vezes eu nem percebo. Mas nós temos um caminho. Analisemos as informações que nós temos. Vamos pensar. Quais são as informações que nós temos sobre isso? Comparemos essas informações com os ensinamentos que nós recebemos. Pensemos, dando um tempo para, quem sabe, receber alguma inspiração do plano espiritual ou despertamento da nossa própria intuição, se for o caso. Novamente vou fazer um intervalo para lembrar para vocês o seguinte. Vocês lembram do episódio que a mulher adúltera ia ser apedrejada? E os fariseus, aproveitando, colocam Jesus contra a parede, né? E diz para Jesus que a pena é o apedrejamento. E pergunta para ele o que fazer. O que Jesus responde? Nada. Jesus não responde nada. Eles perguntam outra vez. Aí ele responde: atire a primeira pedra quem não tiver culpa. Percebe? Jesus sabia o que ele iria falar. Jesus sabia as consequências. Por que que ele, naquele momento, ele se calou? Para nos ensinar que nós, muitas vezes, nós temos que parar e pensar. Não precisa ser muito tempo, talvez alguns segundos, talvez algumas horas. Porque nós precisamos dar tempo para o nosso pensamento, nossos irmãos espirituais, trazerem para a nossa razão, para a nossa consciência, qual é o caminho certo. Muitas vezes, a resposta está dentro de nós, então basta o despertamento do que nós temos dentro de nós.
Não precisamos nem a inspiração. Só que nós precisamos dar um tempo para isso. Então, mas ainda resta mais uma coisa, se ainda não conseguimos. Elevemos então nosso Pai, para o nosso Pai uma prece. E finalmente, optemos seguindo em frente. Na pior das hipóteses, qualquer sofrimento que venha disso será para o nosso próprio engrandecimento. Muitas vezes, os desafios que nós temos pela frente, os obstáculos que nós temos pela frente, requer de nós alguma dor, algum sofrimento. Mas nós temos que nos lembrar que o nosso Pai, Criador, nos ama e que jamais permitirá que alguma coisa ruim ou dolorosa seja feita contra nós sem que isso não faça parte do nosso aprendizado. Mas vou falar mais uma coisa para vocês. O medo, gente, muitas vezes, ele vem disfarçado. E entre os vários disfarces que tem o medo, um deles, sabe qual é? A omissão. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti do nosso irmão Rossandro Klinger, que eu recomendo como complemento a esta palestra, que se chama O Medo que Nos Paralisa. Está na internet, nos sites, etc. Ele é formidável. Mas, gente, o medo, muitas vezes, ele age sorrateiramente e pior, como dissemos, vem disfarçado. Um dos disfarces do medo é a omissão. É tão grave a omissão que Jesus nos alerta quando nos ensina optar, escolher, decidir com a seguinte frase: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Se não tivéssemos medo, quem sabe a nossa decisão seria imediata e sem sobrecarga das nossas dúvidas. Temos medo da nossa decisão, nos levando à omissão. Algumas vezes até porque percebemos dor e sofrimento em qualquer um dos lados que você escolha. Mas se eu tenho fé, e eu sei que qualquer sofrimento que advenha da minha escolha é para o meu crescimento, é para a minha evolução, eu vou encarar. Me lembro de um companheiro meu de trabalho, muito tempo, trabalhamos juntos muito tempo, que passava por momentos muito difíceis da vida dele. E ele chegou um dia no trabalho e disse para mim: Edgar, hoje é meu último dia. Eu falei: como assim último dia? Eu vou pedir demissão. Você já pensou o que vai acontecer? Você tem outro emprego? Não. Mas eu não posso mais continuar fazendo o que eu estou fazendo comigo mesmo.
contrariando tudo aquilo que eu acredito, fazendo errado tanta coisa que eu sei como é o certo. Prefiro sofrer outro sofrimento, mas não esse. E eu disse para ele, só que você vai arrastar com você outras pessoas, da sua família. Ele falou, é verdade. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar do meu lado. Tenho certeza disso. Eu fiquei impressionado com isso. Tive oportunidades de ter tomado a mesma decisão que ele. Mas eu escolhi, como decisão minha, a omissão. Fazer nada. Empurrar para frente. Aquela história. Qualquer lado haveria dor. Qualquer lado haveria sofrimento. Mas o agir corretamente, a conduta correta, serviria de exemplo até para as pessoas da minha família que sofreriam junto comigo. E eu hoje já não preciso tanto enfrentar esses males. Porque na minha idade, na minha maturidade, eu já fiz as minhas escolhas. O meu caminho é resultado das minhas escolhas, né, Walter? Então, fica mais fácil. Garanto para vocês. Deveremos, então, escolher o caminho que mais nos pareça com aquele que pretendemos ser, que pretendemos que seja o indicado por Deus através do nosso Mestre Jesus. Os apóstolos, naquela época, que deixaram tudo de lado para acompanhar Jesus, não era mais ou menos. Eles abandonaram absolutamente tudo para seguir Jesus. E mesmo assim, eles tinham dúvida. E eles pensavam, puxa, como eu gostaria de fazer como Jesus. Vocês vão me desculpar, mas quando vocês chegarem nesse ponto, não se preocupem. Tanta gente está nessa mesma situação. Mas temos certeza de uma coisa. Deus não dará nenhuma quantidade, nenhum milímetro, ou se podemos medir com milímetro, de dor, além daquela que nós precisamos para aprendermos e evoluirmos. Para encerrarmos, eu quero deixar alguma coisa ainda para vocês pensarem. Desculpe se já deixei muita coisa para vocês pensarem, vou deixar mais uma. Lembrando de Allan Kardec, que nos diz: o Código Penal dos Espíritos, prescreve que não basta pela ação não se fazer o mal, pois também comete-se o mal pela inação. Isso quer dizer que as consequências que ocorrerem na omissão, cruzando-se os braços quando tínhamos possibilidade de fazer o bem e não o fizemos, são de nossa responsabilidade. Estamos, por isso, cometendo o delito contra a lei maior.
Ressalta-se, todavia, que esta responsabilidade está diretamente correlacionada com o nosso grau de autoconhecimento. Então, quando nós tivermos terminado aquela reencarnação que eu comecei a falar, quando nós tivermos, digamos assim, feito a nossa passagem para o plano espiritual, lá nós poderemos olhar para trás e contarmos as poucas vezes em que estivemos na mão do medo e, graças a ele, ou agimos errado ou nos omitimos.